Olá pessoal, da turma aí de Processo Penal 1. Estamos aqui agora fazendo uma atualização do videoaula de hoje, na aula de terça-feira, dia 24 de março, complementando o material que foi disponibilizado para vocês na aula passada, que começamos a conversar sobre o inquérito policial, e hoje ainda seguiremos com algumas outras informações sobre o inquérito policial, e a partir daí também disponibilizando novas informações, novos conteúdos e atividades. É importante vocês realizarem todas as atividades, porque é por essas atividades que nós vamos registrar a presença de vocês e a partir então do conteúdo aí que nós vamos fornecendo, a gente vai trabalhando questionamentos, questões e dúvidas, esclarecendo aí, é só mandar ali pelo aula. Também vou abrir depois ali um canal de debates ali para nós, tá bom? Bom, colegas, hoje nós vamos trabalhar com dois pontos. Vamos complementar dois pontos da matéria que já iniciamos a aula passada. Primeiro é a questão do inquérito policial, o valor probatório dos atos do inquérito. O que significa isso? Tudo aquilo que foi produzido no inquérito é prova. Aquilo que foi produzido no inquérito poderá ser utilizado para uma condenação. A atividade de TDE que eu deixei ali para ti é uma questão subjetiva para tu pesquisares e responder exatamente isso. Aquilo que é produzido no inquérito é uma prova, isso pode ser feito, pode ser utilizado para a condenação depois. É isso que tu tem que responder ali, é mais ou menos sobre essa temática que nós vamos conversar. E ainda depois nós vamos conversar um pouco mais sobre o juiz de garantias, que foi um instituto que foi criado na reforma agora do pacote anticrime e que tem a suspensão liminar aí pelo STF, mas é importante nós já mencionar esse instituto, até porque está no nosso currículo, e mesmo que ele esteja suspenso, não é uma decisão definitiva, pode ser que volte e tenha aplicação, eu acredito que vai ter, e é um instituto muito importante aí para nós trabalharmos, tá bem? Então vamos lá, duas coisas então, rapidamente. Qual é a diferença entre atos de prova e atos de investigação? É importante a gente fazer essa distinção, por quê? Primeiro, porque investigação é aquela fase pré-processual e atos de prova é aquela fase processual. Investigação, colega, nós estamos trabalhando aqui com indícios e não com provas. Primeira distinção que tem que ser feita. Por quê? Primeiro eu vou classificar para vocês o que são atos de provas e depois eu vou classificar para vocês o que são atos de investigação. São provas e atos de provas aquilo que se busca convencer um juiz de uma afirmação. Ou seja, é uma prova, aquilo que eu estou buscando convencer o juiz de que o sujeito tem que ser condenado ou que tem que ser absolvido. É também um ato de prova aquilo que está a serviço e integre um processo. Ou seja, não é aquilo que é produzido durante o inquérito, e sim depois da ação penal. Por quê? Porque ato de prova, além de estar integrado a um processo, além de buscar convencer um juiz da sua afirmação, também tem que ser publicizado e ter o contraditório da prova. Isto é um ato de prova, oportunidade de contraditório. E estes atos são praticados perante um juiz que irá julgar o caso. E dentro desses 5 elementos nós temos os atos de prova. Agora, a investigação, por sua vez, ela é o inverso. Atos de investigação não servem para uma afirmação, como eram os atos de prova, e sim para uma hipótese, para a confirmação de uma hipótese de que há crime, de que há uma autoria de crime. Ademais, atos de investigação formam um juízo de probabilidade e não de certeza para se chegar numa sentença, mas é provável que isso tenha acontecido, que ele é o autor do delito e não a certeza, a verossimilhança daquela situação. E demais, atos de prova não servem para julgar um caso, e sim para formar